está começando mais um programa Câmera Aberta. Com a mudança das estações, as temperaturas aumentam e alergias, consequentemente, evoluem para doenças respiratórias. Como conter essas doenças? É o que vamos saber, a partir de agora com o alergologista Dr. Roberto Lacerda. Seja bem-vindo, Dr. Roberto. Tudo bom? Tudo bom. Dr. Roberto, qual o papel do alergologista, ou alergista, né? O outro nome que ele se utiliza. O alergista hoje é uma especialidade nova, né? De 20 anos. E basicamente o especialista vai cuidar das doenças alérgicas mais comuns, mais prevalentes na população, que são as alergias respiratórias, no caso a rinite alérgica, a asma e a sinusite, as alergias medicamentosas, as alergias alimentares e outras reações mais diferenciadas, tanto no ponto de vista de alergia como de imunologia, a parte de imunidade também. Quais, se teria até como classificar, quais os tipos de alergias existentes no catálogo de vocês? Então, sem dúvida nenhuma, a alergia respiratória é a alergia mais comum. Aí destacando-se a rinite alérgica, que acomete 30% da população, basicamente se caracteriza por crise de espirros, coriza, obstrução nasal. É a sensação que vive sempre gripado ou com resfriado. Aí temos também a sinusite, a asma, destacando-se também a alergia alimentar. E o principal alimento aí é o leite de vaca, que é muito comum. A prevalência da alergia alimentar, específica ao leite de vaca, aumentou muito em todo o mundo, inclusive no Brasil. E as reações mais graves, que é a reação anafilática, né? Que a reação anafilática, a reação adversa a medicamentos, alimentos, principalmente o crustáceo, e as picadas de abelha e vespa. Na nossa região Nordeste, qual a mais comum? Então, o Nordeste se enquadra no perfil do Brasil como um todo. Aí a rinite alérgica, junto com a asma, são as doenças mais comuns, tanto na infância como no adulto. A asma é a doença crônica, hoje, mais comum na criança. Então, é muito frequente as crises de asma, que são caracterizadas por tosse, cansaço, chiado, falta de ar, tanto na criança como no adulto. E é a terceira ou quarta causa de custo do governo federal no que tange a internação pelo Sistema Único de Saúde. Então, a asma é uma doença muito prevalente de alto custo no SUS. E ainda morrem 2.000 brasileiros anualmente com crises de asma. E quais os carreadores, aquilo que leva o elemento a ter uma crise asmática? O fungo deve ser o top de linha, né? Primeiro. Então, sem dúvida nenhuma, quando a gente fala fungos, é porque o mofo, fungo é o que é mais conhecido, mas de fato o grande vilão da alergia é o ácaro. É o ácaro da poeira domiciliar, o ácaro desses ambientes fechados, como a gente está aqui, da nossa casa, do colchão, do travesseiro. É bem fácil de caracterizar. Quando você bate no colchão, no travesseiro, sobe aquela poeirinha fina. Então, em cada grama daquela poeirinha fina tem 15.000 ácaros. No colchão tem em torno de 2 milhões de ácaros. E o que causa mais alergia não é o ácaro em si, são as bolotinhas fecais dele que ficam no colchão, nesses ambientes fechados como o nosso, que causam as crises de rinite, de asma. E basicamente o que? Vai causar uma inflamação na mucosa nasal, que é a rinite, a inflamação na mucosa dos seios da face, que é a sinusite, e a inflamação nos brônquios, que é a asma. Então o grande vilão é o ácaro. Depois disso vai ter mofo, fungos, como você bem citou, as viroses também, resfriados e gripes desencadeando crises alérgicas respiratórias, o leite e o chocolate, que são os grandes vilões, né? Mas de verdade não são os grandes vilões. É muito raro a alergia alimentar, leite, chocolate, causar exclusivamente sintomas respiratórios. Então, a alergia ao leite, por exemplo, ela causa mais diarreia, vômitos, baixo ganho de peso, refluxo e também pode causar também a dermatite atópica. Doutor Roberto, existe pessoa que tem uma certa resistência mais do que a outra, ou isso não existe? Então, há 20, 30 anos atrás, a prevalência de alergia era em torno de quê? De
5% da população. Hoje já é 30% da população. Então, o fator genético não mudou. O que mudou foi o fator ambiental, o estilo de vida. Então, na verdade, é bem pragmático. Então, quem herdou o gene da alergia vai ter uma maior chance de desenvolver alergias respiratórias. Principalmente quando em contato precocemente com grande quantidade de ácaros, fungos, poeira. Por isso que a população da zona rural, dos sítios, tem menos alergia do que a população urbana. Porque lá a exposição a ácaros e fungos é menor na idade precoce, porque a criança vai ficar mais em espaços livres, abertos. Exato. E tem um detalhe, existe uma teoria, chama teoria da higiene ambiental, que diz o seguinte, que quanto mais higiene, mais alergia. Então a criancinha da zona rural que pisa no chão, onde a vaca, o bezerro, o boi fez o cocôzinho, o xixi, ela vai pisar nesse chão que tem umas bactérias, são bactérias enterobactérias. Essa bactéria vai funcionar como uma vacina natural que protege contra a alergia. Então, isso de fato é bem visto que quanto mais higiene, mais ambiente fechado, maior exposição a ácaros, maior alergia. Então, na verdade, quem tem a questão, existe uma confusão entre imunidade e alergia. Por exemplo, quem tem rinite, asma, tem uma imunidade normal. Não é? A imunidade baixa não se caracteriza por alergia. Quando a pessoa tem imunidade baixa, vai ter o quê? Infecções de repetição. Então, vai ter pneumonia, meningite, sepsemia. Então, existe a imunodeficiência congênita, que a pessoa nasce com ela. Existem as imunodeficiências adquiridas, HIV, quimioterapia, radioterapia. Então, imunidade não tem nada a ver com alergia. Então, imunidade baixa é doença infecciosa. Imunidade exagerada é alergia. Então, a alergia, na verdade, é uma imunidade exagerada contra coisas que normalmente não causam doença na maioria das pessoas. Como 70% da população não tem alergia, quando em contato com poeira, ácaros e fungos, não vai sentir nada. O alérgico não, quando tem contato com isso, inflama o nariz, pulmão, aí vai dar crise de rinite, de asma, de tosse, chiado no peito. Pode uma alergia levar o cidadão a ter uma doença crônica? Então, as alergias geralmente são doenças crônicas por si só. Então, a rinite alérgica, a sinusite, a asma, ela se caracteriza por crises de repetição. Essas crises podem ter intervalos grandes ou pode ser períodos curtos. Então, por si só, asma, como eu falei, é a doença crônica mais comum na infância. Então, de fato, é uma doença crônica. E um ambiente que tem um ar-condicionado, como é que está esse ambiente? Está puro ou está cheio de ácaro? Então, na verdade, quando a gente fala ar-condicionado como vilão, isso não é uma verdade. Então, é melhor a criança dormir num ambiente com ar-condicionado em que o filtro seja limpo, do que dormir num ambiente que o ventilador espalha aquela poeira. É verdade. Então, o ácaro está dentro da poeira. O ácaro que causa alergia é o ácaro morto. São as bolotas fecais do ácaro, viram aquele pó fino. Então, quando você usa um ventilador, você vai espalhar essa poeira e mais facilmente a criança ou o adulto vai inalar essa poeira que tem um ácaro. Então, é melhor hoje usar o ar-condicionado no Nordeste do que usar o ventilador. Dr. Roberto Lacerda, existe produto que eu já vi, inclusive comercial, de travesseiro anti-ácaro. Isso é mito ou realidade, que pode se combater o ácaro? Então, na verdade, o tratamento da alergia ela se baseia em 4 pilares, né? Que é o controle ambiental, o tratamento com medicamentos, as vacinas e algumas situações cirurgias, tipo, por exemplo, adenoide, sinusite, amígdala. Então, mas o controle ambiental é a diminuição da exposição ao ácaro. Como você consegue diminuir essa exposição? Se o ácaro tem maior quantidade em colchão, travesseiro e sofá, se você envolver o colchão, travesseiro e sofá com capas impermeáveis, você não vai mais respirar a noite toda esse ácaro que está dentro do colchão, travesseiro. Então, existe de fato produtos, travesseiros, colchões que têm materiais impermeáveis, que são menos, que propiciam menor acúmulo de ácaros. Então, mas não é necessário você fazer um gasto tão grande
com esse tipo de material. Pode comprar um colchão, um travesseiro normal e envolver com a capa impermeável, antiácido, tipo napa, corino, qualquer outro tecido impermeável com custo bem menor. E com o tempo sempre faz a manutenção da lavagem, né? Isso. Que isso não acumula. Gato em casa é bom ou ruim para quem tem alergia? Olha, o gato e o cachorro não são os grandes vilões da alergia. Então, os grandes vilões da alergia, como falamos, são ácaros, fungos, poeiras, as viroses e as mudanças climáticas. O gato e o cachorro, só se de fato o paciente alérgico tem alergia ao gato e cachorro. Então, a criança que, quando em contato com gato, cachorro, ele não vai espirrar, não vai se coçar, provavelmente ele não é alérgico ao pelo do gato, ao pelo do cachorro. Vai lembrar que no pelo do gato e cachorro tem grande quantidade de ácaros. Então você tem que dar banho no gato e no cachorro. Se der muito banho no gato, ele vai embora da sua casa. Eu soube que a questão do gato aí, a alergia não é repassada através do pelo, não. É a saliva dele, que, né, quando ele passa A saliva, as fezes, a urina, mas também tem no pelo do animal. Tem também. Doutor Roberto, o que é que acontece no corpo humano quando um ácaro o atinge, ou então outro tipo de produto atinge ele? O que é que acontece no corpo humano? Então, o alérgeno, quando em contato com o paciente que tem uma predisposição genética, ele vai fazer uma resposta imunológica exagerada, errada. É como se o sistema imunológico, que é a medula da gente, que produz os anticorpos, quando em contato com o ácaro, por exemplo, na mucosa nasal, ele interpreta erradamente. Ele interpreta como um ácaro, como um grande vilão. Então, o que acontece? Ele manda uma produção excessiva de anticorpos para inflamar a mucosa nasal onde tem um ácaro, para destruir o ácaro. Mas essa inflamação é tão desproporcional que vai destruir o quê? Vai inflamar, vai causar dano na mucosa nasal. E essa resposta exagerada vai causando essa inflamação crônica, vai dar os sintomas da rinite, quando a mucosa nasal é afetada, ou da asma, quando os brônquios são afetados. Então, é uma resposta desproporcional. É como se, para matar um passarinho, desse um tiro de canhão, entendeu? E a automedicação, como o senhor aconselha as pessoas que, quando estão com esse problema, de repente vão à farmácia e compram um medicamento e está resolvido? Olha, eu vejo assim, automedicação é algo muito errado, muito criticável, e essa informação de que a automedicação é errada já está muito conceituada na população. O que tem que ser facilitado é o acesso da população ao médico, entendeu? Quando isso acontece, o diagnóstico, que é a coisa mais importante na medicina, então o diagnóstico de doença é um diagnóstico ainda, na maioria das vezes, clínico, que é ouvir a história do paciente e examinar o paciente. Com essas duas ferramentas, você consegue ter um diagnóstico muito correto e fazer um tratamento direcionado, um tratamento específico, tanto para rinite como para asma. Inclusive, o governo federal disponibiliza a medicação gratuita para pacientes que têm asma pela farmácia popular. E tem também aquela pessoa que tem aquele problema chamado celíaco, né? Como é que vem a ser esse termo e quais os produtos que ele não pode comer? Então, isso aí não é uma alergia. Então, existem as intolerâncias aos alimentos. Se chama intolerância alimentar. A intolerância alimentar mais comum é a intolerância à lactose, que é o açúcar do leite. Quando a pessoa toma leite de vaca ou derivados, queijos, iogurtes, vai ter diarreia, distensão abdominal, flatulência, dores abdominais. E do celíaco, que é a intolerância ao glúten, do trigo, do centeia, da aveia. E quando 1% da população tem intolerância a glúten, 70% tem intolerância à lactose. Então, esses 1% da população que tem intolerância a glúten vão ter desde a criança baixo ganho de peso, barriga inchada, distensão abdominal, constipação, diarreia, prejuízo da parte cognitiva da criança. E no adulto, principalmente, dores abdominais, astenia, sintomas de uma doença crônica mesmo.
Em quanto tempo os pais devem levar as crianças com problemas ao alergologista? Então, quando se faz o diagnóstico correto, se inicia dois tipos de tratamentos. O tratamento da crise, que funciona para tirar instantaneamente a criança ou adulto da crise, e se faz o tratamento de prevenção, para que as crises cada vez demorem mais e sejam mais leves. Então, se a criança está bem controlada, por exemplo, de uma rinite, de uma asma, a cada 3 ou 6 meses é suficiente voltar ao consultório para reavaliar a continuidade do tratamento. Existe, o senhor já constatou alguma criança, algum adulto que comeu determinado alimento, uma fruta e teve problema de alergia? A fruta também leva a isso ou não? A alergia alimentar, os alimentos mais alergênicos são, em primeiro lugar, o leite de vaca, depois o ovo, depois soja, trigo, amendoim, nozes, castanhas e crustáceos. Uhum. As frutas são uma causa menor de alergia alimentar, mas existem pessoas alérgicas a abacaxi, banana. Existe até uma coisa interessante, que é o paciente tem alergia ao látex, que é da borracha. Certo. Então, principalmente profissionais da área de saúde, que usam muita Eu luva, conheço gente que não pode usar luva. dentistas. Então, eles têm alergia ao látex, que é a substância da borracha, né? Uhum. Então, pessoas que têm alergia a látex, quando comem, por exemplo, banana, kiwi, abacate, vão dar reação alérgica, Uhum. porque dá o que chama de reação cruzada. O sistema imunológico interpreta como se ele estivesse tendo contato com um lado, ele pode ter uma crise de rinite, de asma, de urticária, que é aquelas manchas vermelhas que causam muito. Uma pessoa picada por abelha, de repente ela vai parar no hospital. O que aconteceu com ela? Então, as reações alérgicas à picada de abelha, vespa, formiga e pernilongo, elas podem causar até uma reação local, que é ficar vermelho, inchado, e pode ter as reações anafiláticas graves, tipo uma urticária, uma crise de broncoespasmo, asma, e pode também combinar com as reações gravíssimas, que são edema de glote, né, que vai ter aquele dificuldade de respirar, como se alguém tapando a garganta, ou choque anafilático, ocorre arritmia, parada cardíaca, hipotensão, e são esses casos que podem levar à morte. Existe algum tipo de alergia que leva o indivíduo a ter um câncer? Basicamente, a alergia não tem uma correlação com câncer, não. Apesar da alergia e do câncer estarem aumentando gradativamente, os motivos são diferentes. Existem alergias, tipos de alergias que podem ser hereditárias, vindo da família lá, do antepassado, assim por diante? Então, quando o pai é alérgico, a chance do filho ser alérgico é em torno de 30% a 40%. Se a mãe é em torno de 40% a 60%. Se os dois são, a prevalência de alergia aumenta para 80% a 90%. Principalmente as alergias respiratórias, a rinite e a asma, e a dermatite atópica, que é uma dermatite muito comum na criança, uma dermatite alérgica nas dobras e flexuras. Mas, se o pai e a mãe não é alérgico, a chance uma criança já tem uma chance em torno de 15% a 30% de ser alérgico, por conta dos fatores ambientais que estão envolvidos agora na vida moderna. Alguns alimentos, como por exemplo o derivado do cacau, também deixa sequelas, né? Ou não, com relação à alergia? Então, o chocolate e o cacau, ele tem muita fama, mas de verdade é pouco frequente, é raro como causa de alergia alimentar. É porque as pessoas que têm alergia respiratória ou dermatológica, culturalmente, isso transcende não só a nossa geração, sempre correlaciona alergia ou doença com alimentação. Entendeu? Então, na verdade, o chocolate é pouco provável como causa de alergia alimentar. E outra coisa que é raríssima e as pessoas divulgam erradamente, que a alergia corante é algo muito comum, né, dos alimentos, mas a alergia corante é também muito rara, assim como a alergia a chocolate. O doutor Roberto Lacerda também é especialista em vacinas. Doutor, como o senhor vê o quadro das vacinas hoje produzidas no mundo inteiro com relação às doenças mais frequentes? Então, a gente sempre existe uma frase que deve ser repetida sempre.
o que mais salva vidas no mundo, no Brasil, na Paraíba, é água potável e saneamento básico. Depois disso é vacina. Então, imaginar que a pessoa, até um tempo atrás, morriam milhares de crianças com sarampo, milhares de crianças morriam com meningite, sepsemia, tuberculose, hepatite B, difteria, tétano, coqueluche. Então, hoje, o Brasil é um exemplo para o mundo inteiro. Então, o sistema de vacinação público no Brasil é de excelência em qualidade e tem uma abrangência muito boa. Então, se a gente lembrar aqui, quantas doenças são prevenidas com vacina no posto de saúde? Vamos começar a primeira, que é a BCG, que é a tuberculose. Depois tem a hepatite B. Aí temos tétano, difteria, coqueluche, meningite por hemófilos influenza, poliomielite, rotavírus, que é a diarreia pelo rotavírus. Aí temos a meningite meningocócica, a meningite pneumocócica, sarampo, cachumba e rubéola, febre amarela. Então são muitas doenças evitáveis com vacina. Então o Brasil é um exemplo para o mundo. Na saúde, em termos de prevenção com vacina, o país é nota A, entendeu? Agora, existem vacinas novas que ainda não foram incorporadas ao Sistema Único de Saúde, que são a vacina HPV, que previne câncer do colo do útero, a vacina de catapora, hepatite A e, recentemente, que já foi lançado nos Estados Unidos, a vacina do herpes zoster, cobreiro, que já foi lançado lá, mas não chegou aqui no Brasil ainda não. Tem também agora a novidade aí, que está chegando no Brasil, já chegou, para os diabéticos tipo 2, né? Que é injetada na barriga, que controla a insulina. Ainda não chegou não. Chegou não, né? Qual é o quadro hoje, doutor Roberto, do câncer do útero? E na Paraíba, como é que está esse quadro hoje? Então, o câncer do colo do útero, o útero tem o útero e o colo do útero. Então, quando a gente está falando de HPV, está falando de vacina que previne câncer do colo do útero. Então, hoje, o câncer do colo do útero é o segundo mais frequente nas mulheres. Então, são 20 mil casos de câncer do colo do útero no Brasil. E na Paraíba, a estimativa do INCA para 2012 é em torno de 350 paraibanos vão ter câncer do colo do útero. Mas quando a gente fala câncer do colo do útero, a gente está falando a ponta do iceberg das doenças causadas pelo HPV. Você vai ter também pelo HPV as lesões pré-cancerígenas, tanto de câncer de colo de útero, de vulva, vagina, pênis, ânus e orofaringe. E também os condilomas, que são os famosos crista de galo, que é o HPV, causa verruga genital. Então, hoje o HPV é a vacina hoje mais importante para a saúde feminina, porque no futuro próximo a gente não vai existir HPV, porque essa vacina vai erradicar essa doença. Qual o grau de transmissão de doenças de casais que praticam sexo oral? Então, é muito importante você falar isso, porque o HPV hoje é a principal causa de câncer de orofaringe em homens e mulheres. Então, antigamente, quando você tinha câncer de orofaringe, que é amígdalas, garganta, cordas vocais, você pensava em quê? Cigarro, álcool e refluxo, né? Mas principalmente o cigarro e o álcool. Então, hoje o HPV supera isso. Então, essa vacina é um espetáculo porque ela previne também o câncer de orofaringe causado pelo HPV. E interessante, a vacina é para homens e mulheres. Inicialmente foi liberada de 9 a 26 anos e na Austrália, nós estamos em 2012, desde 2007 já está essa vacinação contra HPV na rede pública. Então, e foi liberado na Austrália até 45 anos, a vacina HPV. No Brasil vai ser liberado até 40 anos. No ranking mundial, como é que está o Brasil com relação ao HPV? O HPV, ele atinge da seguinte forma, é uma doença prevalente no mundo todo. Então, você imaginar que no primeiro contato sexual, tanto homem como mulher, de cada 100 homens, 40, 60, e de cada 100 mulheres, 40, 60 vão se contaminar. Então, sem dúvida nenhuma, tem mais HPV, proporcionalmente vai ser os chineses, não tem jeito.
Na China, lá eles são campeões de tudo, porque a prevalência é de acordo com a população. É verdade, Tem até aquela brincadeira que diz o país que mais consome Coca-Cola, refrigerante é a China. Aí, por quê? Porque tem mais gente lá, né? Com certeza. Na prevenção do ato sexual homem-mulher, a camisinha é fundamental, evita muitas doenças, entre elas a AIDS, né, principalmente. Então, hoje o sexo seguro seria sexo obrigatoriamente com camisinha, porque vai prevenir a hepatite C, que não tem vacina, o HIV, que não tem vacina, e vai prevenir a hepatite B, mas a vacina da hepatite B está gratuita no posto de saúde, e o HPV, que já está disponível a vacina nas clínicas particulares, e espera-se que no futuro próximo esteja na clínica do posto de saúde. Mas também o HPV vai prevenir as doenças sexualmente transmissíveis, outras, tipo cancro mole, sífilis. Mas lembrar que a doença sexualmente transmissível mais comum é HPV. E lembrar que hepatite C mata mais do que HIV. Então a pessoa fica preocupada com HIV e esquece da hepatite C. Tem que fazer prevenção, sem dúvida nenhuma. No meio da sociedade científica, o que teremos nos próximos meses ou anos com relação à vacina? Alguma novidade por aí está sendo preparada? Olha, existem estudos bem adiantados para vacina contra dengue, né, que é uma vacina esperada, que vai ter uma repercussão muito grande, né, na prevenção de dengue no país. Temos também, a vacina está em estudo avançado, a vacina de febre, de malária, né. Existe também vacina para tratar a obesidade também. Também. Vacina para tratar o tabagismo. E também vacina para prevenir doenças precoces na infância, tipo outras bactérias, tipo pneumococo, que não estão incluídas na pneumo 7 e pneumo 13, que são as vacinas hoje 7, 10 e 13 que estão disponíveis. Doutor Roberto Lacerda, foi um prazer tê-lo aqui. Se quiser deixar telefone para contato, e-mail, para alguma informação, pode ficar à vontade, viu? Então, é muito importante fazer um diagnóstico correto das alergias, tanto da alergia respiratória, como da alergia dermatológica, a dermatite atópica, a urticária, a dermatite de contato. E também incentivar que os pais e mães continuem indo ao posto de saúde, porque o posto de saúde é o lugar de prevenção de doenças e as vacinas do posto são muito eficazes. Quando não estiver no posto, procure as clínicas particulares para fazer as vacinas que não tem no posto, que são HPV, a catapora e a hepatite A. Ok, foi um prazer, viu? Prazer também. Obrigado. E a você também o nosso muito obrigado. Até o próximo programa Câmera Aberta.